Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que traz a cada semana algum especialista da história da ciência para abordarmos os caminhos da ciência, da tecnologia, os caminhos que têm transformado a nossa sociedade, o nosso mundo. E hoje temos uma satisfação muito grande receber aqui o Rafael Uchoa, que já fez o mestrado na PUC São Paulo, no nosso programa, e agora avança no seu doutoramento e vai nos contar um pouquinho daquilo que ele já, ao longo de todos esses anos, tem pesquisado na história da ciência. O programa Nova Estela é gravado aqui nesse belíssimo espaço do MIS São Paulo. O MIS tem muitas atividades, hoje em dia conhecidas da população, mais conhecida foi o Rá-Tim-Bum, né? Mas tem também cinema e muitas atividades de debate, e a rede MIS coloca então temas da ciência em debate. Rafael, muito bem-vindo ao Nova Estela. Eu queria começar, né, você fez um mestrado conosco, né, e você estudou um personagem aí conhecido de alguns, né, o Huxley. Muitos falam o seguidor, né, a pessoa que difundiu as ideias do Charles Darwin, mas eu sei que você, obviamente, dentro do instrumental da história da ciência da PUC São Paulo, você fez uma abordagem mais profunda, mais contextual e, eu aqui arrisco dizer, mais interessante. Então conta para nós qual foi o tema do seu mestrado, como é que você chegou no Huxley e o que você descobriu por lá. Ok. Primeiro, agradeço pelo convite, professor Godfarb. E o Huxley, bom, normalmente tem o Thomas Huxley, que é diferente do Aldous Huxley, que normalmente as pessoas conhecem quando se fala de literatura, que escreveu Admirável Novo Mundo no século XX, né? Esse foi o neto dele, Aldous Huxley, teve Julian Huxley, entre outros. Mas é neto do teu homem? Exatamente, é uma linhagem aí bem profícua, né? Do Thomas Huxley, depois Leonard Huxley, que também era um escritor, biólogo, depois vieram Aldous Huxley, escritor, Julian Huxley, que era humanista, universalista e biólogo também, enfim, toda uma geração aí de pensadores. Bom, o Thomas Huxley, como que eu cheguei nele, né? A princípio, a minha intenção de pesquisa, assim que eu cheguei no programa, era tentar investigar um pouco, tentar entender o surgimento de uma ideia no século XIX muito comum, que é uma divisão mais ou menos clara sobre ciência e religião. Esse era um interesse, a princípio, meu, né? E o Thomas Huxley, ele segundo a historiografia e outros autores que haviam escrito sobre ele, colocavam ele como essa figura central ali, como esse alguém que veio para secularizar, digamos assim, a ciência, colocar as doutrinas eclesiásticas em um outro patamar e fazer essa divisão, né? Então eu queria entender um pouco se era isso que ele havia feito, mesmo ler um pouco mais sobre o pensamento dele. Alguns autores que trataram sobre o Huxley também ao longo do século XX colocaram ele também como um simples, digamos, seguidor do Darwin, né, que é o Charles Darwin, que é uma figura também importante no século XIX. Então, eu queria entender um pouco como é que se dava esse contexto mais amplo dessa relação entre ciência e religião no século XIX. E nesse contexto todo, há um evento importantíssimo que se dá na década de 60, em 1860, que é um debate organizado pela Associação Britânica para o Avanço da Ciência, na época. A SBPC britânica. Como algo nesse sentido. E segundo os autores que relatam esse caso, normalmente eles trazem a figura do Huxley num debate que ele teve com um outro estudioso da natureza na época, que era o Samuel Wilberforce. E o Samuel Wilberforce, como muitos naquela época, ou mesmo antes, no século XVIII, era um clérigo da Igreja Anglicana. Então, esse debate dele sobre se o homem havia
derivado ou não, tendo como ancestral comum algum outro animal, era um debate comum na época, né? Então, normalmente isso foi colocado como sendo o grande evento, o evento que simbolizou a divisão entre ciência e religião, o evento... E o Thomas Huxley acabou sendo essa figura que era resumida a isso, né? A esse evento, né? Então, ele foi esse marco, ele foi esse, segundo a literatura comum, ele foi esse marco, ele foi esse divisor de água, né? Mas aí, a partir de uma leitura mais profunda dos textos dele, e também de uma junção de uma análise contextual junto com uma análise mais epistemológica ou conceitual dos textos do Thomas Huxley, a gente conseguiu desenvolver um outro panorama, um outro quadro contextual, histórico e conceitual também, onde o Thomas Huxley se insere não apenas como um seguidor de Darwin ou um bulldog de Darwin, como foi colocado na época, mas como alguém importante para pensar uma série de ideias que estão pulsando ali no século XIX, né? Como a ideia de gradações raciais, como a ideia ou a utilização da anatomia comparada para fazer a comparação de crânios e de corpos e de determinados animais e comparação disso com alguns seres humanos, né? Então, a partir dessa contextualização dele, de uma leitura mais conceitual, pude inserir ele em uma outra dimensão. E até contextualizar a principal obra dele, que foi produzida na década de 60 também, 1863, né? E o nome dela é muito sintomático, é muito simbólico, diz o lugar do homem na natureza, né? Man's Place in Nature. Essa bem É bem forte, né? É forte, quer dizer, assim, e começou quer dizer, parte da orientação que a gente tem, inclusive no programa, é tentar repensar essa coisa das grandes figuras em determinados períodos, né? E vários estudos que haviam feito um trabalho sobre história da ciência ou algo nesse sentido sobre o século XIX tomam o Darwin como a figura solar ali, né? A partir dele quase que analisa-se passado e futuro ali no século XIX, né? Então as coisas acabam girando muito em torno dele. Então, pensar o Thomas Huxley ali como alguém que, obviamente, não que discorda em alguns pontos das questões que Darwin coloca, mas alguém que quando colocado, posto em contexto, precisava... Quer dizer, fez recursos a uma série de ideias que eram inclusive anteriores ao Darwin, como a ideia de escala natural, a ideia do lugar do homem na natureza. Quer dizer, vem daí um pouco essa questão, qual que é o lugar que o homem ocupa dentro do esquema natural. E essa não é uma ideia do século XIX, né? Uma ideia, obviamente, uma ideia bem antiga, né? Mas que no século XIX assume vários contornos, assume algumas questões que estão ligadas ao contexto da época. Por exemplo, no momento em que o Huxley está produzindo os trabalhos dele, há uma série de debates na Inglaterra sobre a questão da escravidão. Quer dizer, e esse é um tema fortíssimo, é um tema que invade uma série de circuitos científicos que passam a discutir se cientificamente ou se há algum embasamento científico para suportar a ideia de que o negro possui nesse caso não só o negro, mas outras gradações raciais também asiáticas e africanas, se eles possuem um lugar de inferioridade dentro dessa escala ou não. Então tem impacto direto com isso, né? E o Thomas Huxley, ele está inserido nesse contexto
ele se envolve em um debate na época ligado a estudiosos que se diziam estudiosos de uma dita ciência do homem, que mais tarde vai ser conhecida como antropologia, que é essa ideia de entender se há alguma regularidade que guia a diversidade dos diferentes indivíduos através do globo. Então, quando o Huxley produz esse trabalho dele, publica na década de 60, mais especificamente em 1863, esse trabalho passou a ser um marco de entendimento ou de justificativa para dizer que, dentro dessa escala, que ia desde das plantas, dos minerais e de outros seres dentro dos 3 reinos, né, até chegar em escalas mais avançadas, como se pensava na época, e o homem estava entre elas, que não há uma interrupção entre esses seres, né? Na verdade, é uma continuidade. Obviamente, isso serve como uma luva, isso é apropriado para pensar a questão da evolução, mas ainda assim há algumas especificidades aí sobre se isso acontece por saltos ou acontece por continuidade direta, a natureza dá saltos ou não, né? Então, quando o Huxley publica esse trabalho dele, que a princípio não está direcionado para essa questão, pelo menos em princípio, eu já falo em que contexto mais epistemológico ela está situada, ela cai como um marco de reflexão sobre o lugar dos seres humanos no universo, né? Essa década de 60 que você está falando parece ser bem importante, porque o evento que você citou na Sociedade do Progresso da Ciência é na década de 60. Exatamente. E ele publica o livro dele também na década de 60. E em 59 o Darwin tinha publicado A Origem das Espécies. Então, é um recorte bem curto, temporalmente falando, de muitas obras, digamos, seminais sendo publicadas ali naquele momento, né? Em grande medida, a parte, assim, digamos, os 2 pontos centrais da argumentação do Thomas Huxley nessa obra, uma é que não há uma distinção essencial entre os seres humanos e não há uma distinção essencial em relação dos seres humanos com o restante da natureza. E para isso ele utiliza esse raciocínio que é um pouco comum no século XIX, de ver a história como um progresso, um contínuo do pensamento humano, né? E o pensamento científico é encaixado nisso. Então ele diz, no começo da modernidade, lá pelo século XVI ou XVII, pensava-se que havia uma divisão fundamental entre a natureza e o homem, de uma forma geral. Ele utiliza, por exemplo, alguns autores, um que me vem à mente agora que ele cita com bastante frequência é o John Locke. John Locke, para ele existia a história natural e existia a história civil. Humana. Exatamente, né? Tem uma história civil. E as duas não se coadunavam, não existia não podiam se coadunar por algumas razões. Uma delas, e uma das principais, era que o homem possuía um status singular no universo ou na natureza, né? E esse é um argumento forte nessa obra dele, quer dizer, para ele não existia essa divisão. E eu posso colocar com um pouco mais de detalhes por que ele coloca isso. E a outra questão é que, mesmo que haja algumas distinções, e obviamente ele está pensando em três distinções fundamentais que são comparativas, que é a distinção física do ser humano em relação a outros animais, é uma distinção física, uma distinção moral e uma distinção mental. Então,
esses 3 pontos são como se fossem 3 pontos fundamentais para pensar o homem em relação a outros animais e os homens, que não há, isso é importante, mesmo entre o ser humano, que a gente não é a mesma ideia de ser humano que a gente tem hoje. São ser humanos pensados em gradações também, em gradações de superioridade e inferioridade, se você pensar a partir dos critérios da anatomia comparada. Coincidentemente, os ingleses eram superiores. Sem dúvida alguma, exatamente. Entendeu? E aí o segundo ponto dele, quer dizer, o primeiro é que não há essa distinção essencial, e o segundo é, mesmo que haja algumas diferenças, e aí ele está argumentando, pensando em alguns autores na época que discordam dele, como o Richard Owen, que é um outro anatomista muito famoso na época também, que está em debate direto com ele. Ele diz, mesmo que haja algumas distinções entre os seres humanos e dos seres humanos em relação a outros animais, essas diferenças não tornam incomensurável a comparação entre um e outro, não cria nenhuma linha divisória essencial. Eles podem ainda ser pensados dentro de uma continuidade. E mais do que isso, eles podem ser estudados, podem ser investigados dentro de alguns parâmetros que pensam não só os seres, as plantas e outros minerais, mas também incluindo os seres humanos aí também. Então ele está argumentando nessa direção, né? E quem ele tem em mente aí? Alguns anatomistas na época, principalmente quem eu já falei, que é o Richard Owen, que conhecia profundamente estruturas anatômicas e também estruturas cerebrais do crânio, que na época eram essa coisa da medida do crânio e também das estruturas do cérebro eram utilizadas para dizer, olha, essa estrutura aqui tem nesse ser humano e não tem nesse não tem nesse animal. Então isso era meio que colocado como ponto de comparação para dizer a qual classe ia pertencer e aí tentar tirar alguma conclusão ou alguma lei geral disso, né? E o Owen dizia que havia algumas estruturas físicas, mesmo anatômicas, no cérebro humano que eram representativas da ideia de que, sim, há algumas estruturas que tornam o homem separado. E isso para pensar só no aspecto físico. Eu não entrei, para a pesquisa que foi feita agora para o mestrado, eu não entrei tanto nas questões morais e mentais. Isso é parte do que eu estou querendo agora desenvolver um pouco para o doutorado, né? Que também é fazer, no caso do século XIX, vários autores, né, traziam essas comparações. Quer dizer, eles comparavam não só a estrutura física, mas também comparavam o comportamento. E aí eles pegavam, por exemplo, um dos casos mais simbólicos e também mais polêmicos que se traz é de uma sul-africana, a Sarah Baartman, que foi trazida para Londres no começo do século XIX. Bom, não esquecer que a Inglaterra, no século XIX, era o maior império que existia, né? Então eles possuíam rotas para vários espaços geográficos, e um deles era para a cidade do Cabo, né? Que mais tarde foi anexada como colônia inglesa. E de lá foi trazido essa sul-africana, que em Londres, no começo do século XIX, foi utilizada para interter pessoas nas ruas, né, e colocar elas junto de outros animais na época, como outros macacos, leões e outros animais que eram trazidos de outras partes do mundo, né. Ela era selvagem? Como? Bom, há uma discussão aí. Em parte, alguns dizem que ela era de uma tribo específica lá, dos Hottentons, na cidade do Cabo, mas obviamente eles encararam ela como sendo esse elemento representativo dessa gradação que existe entre os homens, né? E ela foi levada para lá, foi utilizada em circos de rua, coisas assim,
da espécie. E mais tarde ela foi levada para Paris, onde ela viveu por um tempo lá também e morreu. E quando morreu foi dissecada pelo Cuvier, que era um outro anatomista importante na França, né? Quer dizer, então, em grande parte havia um esquema de pensamento que localizava cada ser humano dentro de uma Gradação. dentro de uma gradação. E obviamente, isso recua também um pouco para o século XVIII. Essa coisa de mensurar os crânios, de dizer de onde cada um são e quais as atribuições qualitativas de tais crânios, é uma coisa que já está presente nos trabalhos de Blumenbach, que é um médico alemão também que produz bastante no final do século XIX. E ele é altamente influente na Inglaterra do século XIX. Ele é tomado por anatomistas, enfim, de grande parte das escolas de anatomia que eu consegui ver no século XIX. Mas isso é tomado bem de forma assim, ok, então existem essas gradações e como que a gente situa ela dentro de uma escala maior, onde você tem animais e outros animais, né? Alguns anatomistas, mais uma vez retomando o Owen, ele dizia que não havia uma distinção, porque assim, havia uma gradação entre os seres humanos e entre aqueles que estavam mais abaixo deles na escala, que eram os primatas, né? Então, o Owen dizia, entre o caucasiano, que é o humano mais elevado que se pensava, e o africano, as diferenças são mínimas. Elas existem do ponto de vista moral e do ponto de vista mental. Que realmente, tem alguns textos que você lê de, digamos, anatomistas e pessoas que estudavam essa ciência do homem no século XIX, são textos bem... Preciso assim, para o homem do século XXI, Politicamente incorreto. Absolutamente. Às vezes, assim, de que, de fato, há uma inferioridade de outras raças que não as europeias, né? Então, isso não é uma coisa que está por baixo dos panos, isso não é uma coisa que é somente... Disfarçada. Não, é publicado nesses termos, né? Então, e sempre pondo nesses termos, né? Quer dizer, não há uma separação entre o homem e o homem branco e o homem, digamos, asiático ou homem negro, assim como não há essa separação substancial entre o primata mais avançado e o primata menos, né? Então, era sempre esse exercício de comparação. Como que a gente sabe? Aí existia a anatomia comparada para fazer essa classificação, né? E essa classificação adentra o século XIX de uma forma muito forte. Ela é ensinada nas universidades, entendeu? Ela é colocada como, digamos assim, a verdade científica da época, né? Colocada como a verdade científica da época. Então, por isso que quando o Thomas Huxley publica o trabalho dele na década de 60, cai como meio que como uma luva, né? Para dizer exatamente isso, que não há uma distinção entre um e outro, embora haja diferenças, embora haja a coisa do animal mais elevado e do menos elevado, isso entre humanos e entre outros animais, ela não é suficiente. E esse é um ponto fundamental. Isso não é suficiente para criar uma incomensurabilidade, digamos assim, entre um e outro, né? Para dizer que há uma separação absoluta, né? E obviamente que isso causa um desconforto, alguns rebatem, alguns são contra, outros são a favor, e isso vira realmente um tema fundamental no século XIX. E Huxley foi, assim,
ele foi tão valorizado na época, o trabalho dele se tornou tão seminal assim, para quem pensa essa questão particular, que mais tarde a Sociedade Real de Antropologia, que foi fundada também na década de 60, mais um marco, ela criou, do final do século XX para frente, um memorial para o Thomas Huxley, né? Então, todo ano existiam as Memorial Lectures, né? Em tributo ao Thomas Huxley, né? Então, ao longo do século XX todo, a cada ano, pelo menos a cada 2 anos, tem essa Huxley Rafael, Lecture. a gente está quase terminando, mas temos ainda uns 2 minutinhos. Só uma coisa que eu sempre gosto de elucidar aqui nossa telespectador, né? Você está aqui em São Paulo, fez sua pesquisa, né? Que fontes você usou? Isso é uma coisa que eu gosto. Você, pela internet, você achou o texto original? Ok. Quer dizer, hoje há uma certa facilidade, mais ou menos, né? De achar alguns trabalhos do século XIX, principalmente na internet. Então, há algumas bases, esse trabalho de digitalização que é feito por algumas instituições. É o que você usou. E eu utilizei, né? Eu tive acesso a vários desses trabalhos, algumas cartas, notas dele que é possível encontrar também em algumas bases específicas, né, que trabalham, alguns projetos que têm feito esse levantamento. Então, foi basicamente online que eu Muito bom, eu vou te interrompendo. Okay. Queria agradecer muito, eu acho que é um tema que a gente abordou poucas vezes aqui no Nova Stella, né? Esses desdobramentos ou questionamentos e temáticas a partir de Charles Darwin, né? Dentro do século XIX. Acho que é legal você ter um foco distinto no Huxley, e nós vamos voltar aqui para aprofundar um pouco mais essa problemática, ciência e religião, que a gente acabou nem abordando hoje, né? Mas não vai faltar oportunidade. Queria agradecer ao Rafael, agradecer ao MIS, a Fundação Santa Maria, SM, que apoia a Rede MIS, e o Nova Stella se despede, esperando ter o nosso telespectador de volta na semana que vem, com mais um tema da nossa ciência, sempre lembrando que as novas estrelas, novas estelas, né, sempre aparecendo no horizonte e iluminando nossa mente.